Fale mais perto. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para entender certinho? Ô, Glória. Então, mais uma vez, muito bom dia, na graça e na paz do Senhor. Estamos cuidando mais uma semana, para a glória de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso, nessa manhã, estamos alegres, amém? Sejam todos bem-vindos. Estamos dando mais um devocional, porque são 7 de agosto de 2026 e o nome é Jesus. Esse nome santo, poderoso, essa presença maravilhosa que devemos buscar e compartilhar dessa manhã o seu propósito de sua ligação. Amém? Vamos ao Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e é ele. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. E te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e bretel. Não temerás quando turno de seta que dia, nem país que nem escuridão, nem mortandade que é só meu Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o teu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda. Os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles tentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e asno, e calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu me responderei. Estarei com ele na angústia, para no eu glorificarei. Darei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O cenário eterno vai estar adorando nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais uma sexta-feira, né? Abençoada que o Senhor nos presenteia. Aleluia. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, uma dor por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência, quero ser. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver.
Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser para ti, Jesus. E eu quero agradecer a rica oportunidade no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana. Amém. Glória a Deus. Louvar e agradecer que seja nosso Senhor, missionário Thelma, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério, em nome de Jesus. Amém? A irmã Cristina consegue estar fazendo para a gente a oração inicial pelo devocional. Acredito que nessa manhã aqui vai estar trazendo a palavra, vai ser a pastora Josiane, amém? Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu fui colocar a cabeça saindo sem querer. Graça e paz, amados. Altíssimo Deus, soberano Pai, Deus, Tu és maravilhoso, grandioso, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus, muito obrigado por mais uma manhã, Pai. Obrigado porque dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou, meu Senhor. Deus, Tua palavra diz, novas são cada manhã, e grande, Deus, é a Tua fidelidade em nossas vidas. Pai, que possamos ser, Deus, adoradores por excelência, assim como essa canção fala, meu Jesus. Deus, nos ensina, Jesus, a ser adoradores, meu Pai. Deus querido, eu te apresento, Deus, cada vida aqui presente, meu Senhor. Abre, Deus, nossos ouvidos espirituais, ó Pai. Que possa ser sensível, Deus, a ouvir a Tua palavra, Senhor, nesta manhã, meu Pai. Deus, eu sou grata, Deus, por cada maná nesta manhã, Senhor Jesus. Eu te apresento, Deus, a Tua filha, ó Pai. Eu não ouvi o nome porque cabeça ainda, ó Deus, mas Tu sabes quem é, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, usa Teu filho tremendamente, ó Deus querido. Usa, meu Senhor da glória, que possamos, ó Deus querido, ouvir aquilo, ó Deus, que Tu queres que nós ouvimos, Senhor, não aquilo que nós queremos, ó Pai. Deus, visita cada lar neste momento, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que cada um precisa neste momento, Deus. Eu te coloco a presente, Deus, nas Tuas mãos, eu te coloco cada vida aqui, Deus, nas Tuas mãos, Senhor. Eu te consagro, Deus, esse dia nas Tuas mãos, meu Pai. Obrigado por tudo, fique conosco, desde agora para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmã, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Estava com saudade de ouvir sua voz. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastora Josiane, com a palavra nessa manhã. Amém. Amém. Bom dia. Graça e paz a todos. Amém. Um pouco gripada, mas vamos lá, né? Em nome de Jesus. Abram a palavra do Senhor que fica lá em 2 Samuel, capítulo 9. Vou estar lendo do 4 ao 5. O tema da palavra é Nem Tudo Está Perdido. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 4 e 5, que diz assim: E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar.
Aleluia. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Né, nós vamos ver aqui, né, Lodebar, muito conhecido. A gente ouve muito, né, essa palavra Lodebar como uma terra árida, como uma terra que não tem provisão, né? Só que nem tudo a gente pode estar olhando com um olhar de negação. Aqui nós vemos, né, a palavra de Deus, ela vai dizer que Jonatas e Davi, eles fizeram uma aliança, que eles não eram simplesmente apenas companheiro, né, de batalha, mas eles eram amigos, porque eles entenderam o que é uma verdadeira amizade. Ainda que Jonatas ia contra, né, a vontade do rei, porque sabemos que o rei Saul, ele queria matar Davi de tudo quanto era forma, porque ele achava que Davi iria usurpar aquilo que Deus já havia dito para Saul, através do profeta Samuel, que Deus havia rejeitado e queria tirar o reino dele. Só que entre a palavra que Deus havia dito, né, demorou-se tempo, e ali o rei Saul, ele permaneceu no trono por muito tempo, né? Só que a presença de Deus não já estava mais com Saul, mas só que Deus já havia escolhido um novo, né, rei para poder governar. Só que nesse processo, Davi, ele precisou, ele foi escolhido, só que havia um processo. E nesse processo, até chegar à idade, até chegar ao amadurecimento, até chegar ao entendimento a Davi, ele foi fiel, ele foi chamado, né, porque lá dentro do palácio, quando Saul estava louco, né, e somente quem tocava, né, a harpa ali que Davi tocava, ele acalmava aquele espírito, né, que o atormentava. Então, dentro do palácio, havia alguém que falou falou de Davi, só que Davi não estava lá, só que Davi não se encontrava, né, junto dos exércitos do rei. Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. E ali, Davi ele foi chamado, né? O nome de Davi foi falado lá no palácio, lá aonde eles estavam, né? Com as tropas armadas ali. Então, o Senhor já havia escolhido Davi. E ali foi feita uma aliança entre Davi e Jonatas, porque Jonatas, ele viu em Davi uma presença. Ele viu em Davi a unção de Deus sobre a vida dele. E ali, e mesmo assim, Jonatas também, ele andava segundo a vontade do Senhor. Porque para você observar a presença de Deus na vida do outro, você também precisa estar no mesmo patamar. Você também precisa estar na mesma ligação. Porque não há o carnal, não pode discernir o espiritual. Se você estiver no mesmo patamar, na mesma ligação, você vai entender, você vai saber que o outro tem também aquilo que você tem e carrega dentro de si. E ali foi feito um pacto, porque Saul queria matar Davi de tudo quanto era forma. Porque ele olhava para Davi como uma ameaça ao seu trono. Mas só que ele não entendia porque ele já estava morto espiritualmente, ele estava só vendo aquilo vivendo por vista, e não tinha mais fé no seu coração, e nem a presença do Senhor sobre a vida dele. E nisso havia esse pacto, essa aliança, essa amizade. Aqui nós vamos ver, né, que quando o Saul e toda a sua casa foi destruída, foi morta, né,
o filho de Jonatas, pela a serva que cuidava dele, no desespero, saiu e tirou aquele menino daquele ambiente, porque ele iria ser morto. E foram, né, para Lodebar. E a gente conhece o Lodebar, né, como terra árida, não tem pasto, não tem lugar de esquecimento. A gente sempre ouviu isso, né? Lugar de esquecimento. Mas nem tudo está perdido. Por quê? Aquilo que você acha que você está esquecido, talvez ali, né? Mefibosete achava para ele que já estava conformado com a situação. Ele não pediu para estar assim, daquele jeito. Ele não pediu para estar naquele lugar. Mas se Deus não tivesse guardado aquele menino, aquela criança, em Lodebar, numa cidade que ninguém imaginava e ninguém queria ir para poder procurar, né, um descendente do rei Saul, ali ele foi guardado. Mas só que a palavra de Deus fala que a gente costuma dizer, né, que Mefibosete ele estava lá em Lodebar. Sim, mas ele estava não em Lodebar como mendigo, não estava mendigando, não estava jogado, não estava desamparado. Ele estava em Lodebar, mas na casa de Maquir. Ele estava em Lodebar, mas alguém estava cuidando daquele menino. Ele estava em Lodebar, não desamparado. Ele estava sim em Lodebar, mas estava preservado, porque aquilo que muitas das vezes nós não vemos, né, aparentemente, pessoas que se colocam à frente, mostram a cara, o que está ali no oculto, o que está, né, atrás, mas está trabalhando, está providenciando, estar preparando, era uma coluna. Então, aquela família, Maqui e sua família, eles foram uma coluna importantíssima sobre a vida de Mefibosete. Eles guardaram aquela criança, eles protegeram aquela criança, eles livraram aquela criança de uma sentença que já estava determinada sobre a casa de Saul. Mas aquele menino, ele foi poupado. Aonde que quando nós ouvimos, né, Lodebar, aquilo que soa aos seus ouvidos como esquecimento, como já não tem mais jeito, não tem produção, não tem como frutificar, aquilo que você coloca já, né, ao seu ouvido e já deixa descer ao seu coração, como não dá mais, o Senhor vai preparar, o Senhor vai levantar uma aqui para poder levantar e sustentar a ti. Levantar, estender a mão para você. Porque sempre há uma aqui para poder ajudar, te esconder, para que o mal não chegue até você. É melhor estar em Lodebar vivo do que em Israel, no palácio morto. Porque se aquele menino permanecesse, ele também seria executado. E ali Davi disse, não há ninguém para que eu possa te usar como benevolência da casa de Saul? E o servo, né, que serviu a família de Saul muito tempo, falou, sim, o filho de Jonatas, né, se encontra em Lodebar. E ali ele falou, né, ainda falou mais, né, ele é um coxo, com quem diz, às vezes alguém desdenha da sua situação, da sua posição, mas mas Davi perguntou assim, não há ninguém, não perguntou qual é a condição, como está, só perguntou se não há ninguém. Então, aquilo que você hoje esteja vivendo como perda, como não tem mais jeito, o Senhor vai preparar um banquete, o Senhor vai levantar um rei para poder fazer você sentar à mesa e comer. Aleluia! Desfrutar, porque aquele menino que não sonhava, que não almejava, que nem imaginava, ele passou a sentar na mesa do rei. E o Senhor nos chama hoje, vamos estar sentado na mesa do rei, porque o Senhor nos chama para levantar a nossa cabeça, o Senhor nos chama para poder olhar para cima, olhar para o alto, é dele que vem o nosso socorro. Então, não importa a situação que você esteja passando, somente glorifique, agradeça
exalta, honra ao Senhor, porque se você está vivo, se você abriu seus olhos, é um motivo de agradecer, é um motivo de se alegrar com Cristo e na presença dele, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor fala, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Não viva mais pelo que você está vendo, está passando, mas viva pela fé. A fé que rompe barreiras, a fé que faz você ultrapassar limites. Aquilo que você dá como perdido, o Senhor faz uma reviravolta na sua vida. Assim foi na vida daquele menino, né? O que estava esquecido, aquele menino estava esquecido, mas o Senhor fez com que alguém se lembrasse dele. E o Senhor faz que alguém venha se lembrar de você, de mim e de você nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela é bem clara. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas quando ela é lançada, ela vai cumprir o propósito, porque foi feito uma aliança. E não foi feita uma aliança simplesmente jogada à terra. A aliança que Jonatas e Davi fizeram aquele dia, o Senhor já havia determinado vitória no nome de Jesus. Porque aquela criança não, ainda que da linhagem de Saul, era uma criança inocente. E se Deus permitiu aquela criança estar viva, ainda que esquecida, né, por muitos, mas o Senhor tinha um propósito na vida dele. Assim, na minha e na tua vida. Ainda que muitos olham para você hoje e te dá como esquecido, o Senhor tem um propósito na minha e na sua vida. E no momento certo, o Senhor vai fazer alguém falar do teu nome. Alguém lembrar de você. Fulano está lá. E o Senhor vai falar assim: vá e traga ele até aqui. Em nome de Jesus. Então, o Senhor que possa te abençoar neste dia. Que o Senhor possa, né, te guardar neste dia, como Ele sempre guarda a minha e a tua vida. E que o Senhor possa fazer, né, essa palavra frutificar o seu coração, trazendo gozo e alegria. E que você possa se posicionar, se levantar, se reerguer, continuar marchando, continuar fazendo a vontade do Senhor, continuar, né, ao propósito ao qual Ele te chamou e te levantou para poder ser feito. Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa inundar a tua vida, o teu coração neste dia, em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Obrigada, Aninha. Então, glória, que palavra maravilhosa para mim, para a sua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós vamos nos assentar na mesa do Rei. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pastora Josiane, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Obrigada aí por sempre ser canal de bênção para as nossas vidas. Está sempre disponível aí para nos ajudar a puxar essa rede, amém? Você vai poder ficar por aí para dar bênção apostólica? Senão, não, né? Vai poder? Glória a Deus, amém. Missionária Isabel pode estar fazendo para a gente a oração final, então, a oração pela presença de Deus também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, Pai querido, nesta manhã, Senhor, em que ouvimos a Tua palavra, ouvimos, Senhor, este louvor maravilhoso. Sim, Senhor, neste momento, Pai, os quais o Senhor tem nos permitido estar aqui em comunhão. Agradeço, Senhor, pelo dia de hoje. Agradeço, Senhor, pela vida da irmã Ana Paula, pela vida da pastora Josiane, pela vida da missionária Thelma. Eu agradeço, Senhor, por cada um dos irmãos que ouviram a Tua palavra. Senhor, hoje eu ouvi esta palavra de uma forma diferente e que falou ao meu coração. Senhor, nós não estamos desamparados. Há alguém, Senhor, que
tem, ó Pai, ouvido ao nosso respeito. Nós não estamos desamparados, porque, Senhor, eu agradeço a Ti. Aleluia! Glória a Deus. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres que vêm, Senhor, falar a Tua palavra aos nossos coração. É como diz a Tua palavra é como o martelo que esmiuça a penha. Por mais, Senhor, que seja duro, a Tua palavra, Senhor, ela entra no nosso coração e transborda e faz morada e muda, Senhor, muda. Eu sei que a Tua palavra nos muda. E eu quero, Senhor, agradecer a Ti por cada um dos irmãos. Eu agradeço, Senhor, pela vida da Patrícia. Eu agradeço, Senhor, pelo seu lar, pela sua família. E eu sei, Senhor, que o Senhor virá em socorro. Eu sei que o Senhor virá. E neste momento queremos apresentar presente de Deus na vida do Jean Henrique. Senhor, esta empresa que o Senhor tem levantado para fazer, Senhor, a diferença. Não é, Senhor, como somente vender as camisetas, mas é, Senhor, fazer a Tua obra através, Senhor, deste ministério. O Senhor tem alcançado vidas, que a pessoa que comprar, Senhor, uma das camisetas, ela possa ser tocada, possa ser envolvida. Senhor, eu apresento cada um dos irmãos que trabalham, Senhor, aqueles que fazem a separação, aqueles que cortam o tecido, aqueles que costuram, aqueles que fazem, Senhor, o designer. Senhor, meu Deus, eu apresento, Pai, todos os que fazem parte da presente de Deus. Eu apresento, Senhor, a Ti, que o Senhor continue dando, Senhor, ousadia para, Senhor, se cumprir o ID do Senhor. Pai, visita, Senhor, através das camisetas, os países ao qual, Senhor, esta marca tem alcançado. Eu apresento, Senhor, a Ti, cada vida que possam ser libertas, que possa, Senhor, haver transformação. Senhor, aonde a Tua palavra não pode entrar, mas através, Senhor, deste canal, eles têm chegado. Pai querido, vai transformando vidas, vai trabalhando em cada coração. Senhor, que haja libertação, que haja salvação, Senhor. Pai, em o nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, os pedidos de oração que tem, Senhor, chegado ao grupo, aquelas pessoas que estão, Senhor, no hospital, numa UPA, Senhor, aquelas pessoas que estão, Senhor, acamados, aquelas pessoas, Senhor, que estão, Senhor, na casa mesmo, estão isolados, mas eu apresento a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, que haja, Senhor, que haja, Pai, cura, que haja, Senhor, libertação, Senhor, as palavras contrárias, palavras negativas, seja cancelada na vida, Senhor, do Teu povo. Pai, entra com a providência dos céus, abre portas, que pessoas venham procurar, ó Pai, para adquirir, Senhor, os nossos produtos da presente de Deus. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos colocado, Senhor, em um lugar diferente, porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Eu agradeço, Senhor, por cada devocional, por cada irmã, Senhor, que participa. Senhor, aquelas que louvam, as que dirigem o devocional, aqui estão, Senhor, na retaguarda, na oração, no clamor. Eu quero, Senhor, apresentar a Ti nesta manhã, que nós tenhamos, Senhor, uma manhã abençoada. Eu entrego ao Senhor nosso propósito de oração, Senhor, neste período. Sim, Senhor, em que
Nós apresentamos, Senhor, os nossos congressos que vão acontecer, apresentamos, Senhor, o jejum coletivo, apresento ao Senhor, ó Papai, em o nome de Jesus, atende o nosso clamor, atende o nosso pedido e a nossa oração. Senhor, não nos deixe que a tua presença esteja nas nossas vidas. Todos os rumores contrários, Senhor, contra nós, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, o que farei por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado? Aleluia! Eu glorifico e exalto o nome do Senhor para sempre e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A Maria José Nilde quer contar um testemunho, Ana Paula. Irmã Eliana, um abraço. Eu agradeço ao Senhor por este momento. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Missionária Isabel, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Pastora Jo, então, 5 minutinhos, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu acho que as irmãs lembram aí que eu falei que ia fazer. A Ana Paula já ouviu esse testemunho na quarta-feira, mas eu vou repetir aqui no devocional. Eu fiz uma tomografia da parede abdominal e quarta-feira eu mostrei para o cirurgião. E para a honra e glória do Senhor, ele disse que ele não vê necessidade de eu refazer a cirurgia, que ficou só um pouco de líquido, mas que o próprio organismo ele vai absorvendo. Mandou só que eu continuasse usando a cinta cirúrgica, que é um processo lento, mas a barriga vai voltar ao normal, que ficou alterada do lado, ficou um pouco torta embaixo do umbigo, mas que vai voltar tudo ao normal, que vai murchando. Mas para a honra e glória do Senhor, ele disse que no momento ele não vê necessidade de uma nova cirurgia. E aquilo que Deus promete, ele cumpre. Ele falou comigo, ele usou vasos para falar, e ele cumpriu. Então, eu sou grata a Deus por tudo que ele tem feito. Eu estou só passando esse testemunho para edificar a fé dos irmãos, porque Deus ele é fiel para aqueles que estão fiéis com ele, aqueles que o buscam, que adoram em espírito e em verdade, e que nós temos que ser gratos ao Senhor, independente das circunstâncias, mesmo sem ver o resultado, nós já temos que agradecer a ele por tudo que ele já fez e ainda vai fazer. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade e continue orando pela minha vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, pastora Jo, esse é o nosso Deus, né? O Deus que muda diagnóstico, o Deus que confunde a medicina. Esse é o nosso Deus. Que o Senhor possa continuar derramando cura sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pastora Josiane pode estar dando a bênção apostólica, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possam ser com cada um de nós que aguardamos a vinda do Senhor e juntos possamos dizer numa só voz, amém. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus Deus. abençoe a todos. Glória a Deus, Deus abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a participação de todos. Que o Senhor possa nos dar um final de semana mais que abençoado na presença do Senhor. Que estejamos buscando a face dele no sábado, no domingo, todos os dias. É dia de estar em comunhão, de estar adorando, de estar se alimentando da palavra, em nome de Jesus. Estaremos de volta na segunda-feira, às 8h15 da manhã. Convide alguém, traga alguém para estar no mesmo propósito, na mesma ligação, porque grandes coisas, assim como nós ouvimos nessa manhã, o Senhor tem feito no nosso meio. E Ele continua surpreendendo e trabalhando em favor do povo de Deus. Amém? Fiquem com Jesus, porque Ele ama vocês e eu também. Deus abençoe a todos.